de a gente não querer assumir que a igreja é estruturalmente racista. Nossa opinião é. Na minha opinião, é. Entendeu? É legal você estar falando. Eu tinha até conversado com um amigo meu que nós precisamos bater de frente com alguns assuntos que a igreja é omissa. E, na verdade, a gente deveria conversar, trocar uma ideia, ver o ponto de vista de cada um. Por que a igreja omite? Porque senão ela vai ter que assumir a responsabilidade. Ela vai ter que assumir parte da culpa. Ela vai ter que falar, poxa, é verdade. Isso é real. Isso é real. A gente veio conversando no carro agora, na van vindo, eu comecei a falar assim, mano, vamos citar os pastores famosos que vocês conhecem aí. A gente começou a falar. A gente citou uns 15 pastores muito famosos no Brasil. Desses 15, um era negro. Eu falei, cara, a gente precisa entender por que isso acontece. Qual que é a explicação? Ou a gente tem que assumir que tem menos pastores negros porque eles são menos competentes, ou a gente vai ter que assumir outra coisa. Entendeu? Alguma coisa a gente vai ter que assumir. Então, para a gente não assumir nada, a igreja não fala sobre isso. Não debate. A gente não debate. Aí, o que vai acontecer, a gente está gravando isso em setembro, em novembro a gente tem o mês da consciência negra. E aí, toda igreja que quiser algum tipo de exposição vai falar sobre isso no mês da consciência negra. Só que sabe o que vai acontecer? Vem dezembro, e aí vem Natal. E aí a consciência negra da igreja acaba, quando acaba o mês de novembro. Entende? E aí a gente só vai ter consciência negra na igreja de novo em novembro de novo. Entendeu? Só que a vida do cara negro que pertence àquela igreja continuou como negro. Entendeu? Ele vai continuar sendo parado pela polícia do jeito que ele sempre é parado, porque ele é negro. Entendeu? As mulheres negras vão continuar sendo abandonadas porque elas são negras. Tá ligado? E a gente vai sempre forçar os negros os negros da igreja a se adaptarem a uma cultura que é uma cultura normativa, que apesar de, quando a gente discute isso com outras pessoas, eles não acreditam muito que existe, que é uma cultura normativa branca. É por isso que eles enxergam a cultura negra como uma coisa diferente. Uhum. Porque para eles a cultura branca é uma cultura, não existe. Só que, na verdade, ela é a normativa, é ela que está criando todas as normas. Então, a gente que está do outro lado é que se adapta. Sim. Entendeu? A gente não vê o outro lado se adaptando. E eu não vejo problema em talvez não se adaptar, porque cada um tem uma linguagem e ok, entendeu? Mas a gente precisa entender que existem essas diferenças e de que a nossa falta de entendimento a respeito disso traz um problema para dentro do cerne da igreja, né? Aqui no Brasil, pelo menos eu não conheço, apesar de estudar bastante sobre isso, mas nos Estados Unidos, o nascimento da Ku Klux Klan passa dentro da Igreja Batista, cara. O fortalecimento. A Igreja Batista não foi a Igreja Batista que criou um movimento racista, mas ela dava autorização para que os caras vestidos com a roupa da Ku Klux Klan fossem nos cultos para fazer as propagandas dele a respeito da supremacia branca. Meu Deus. Tá ligado? Forte. Então... Beleza, lá pelo menos é escrachado. Aqui a gente tem... É tudo velado. É o comentário do cabelo que fica mais arrumadinho de trança. Entendeu? Porque às vezes a pessoa... Eu não quero dizer... Eu quero ser muito otimista em dizer que a pessoa talvez não disse isso com uma má intenção. Mas isso só prova como a estrutura que a gente tem é uma estrutura que deprecia. Sim. Entendeu? É o lance do cabelo bom, é o lance do nariz, tá ligado? É o lance do B. Cara, e aí a gente vai do beiço, né? E aí a gente vai começar a entrar em várias questões. Então, assim, o lance de eu trazer isso, falando sobre o fato de eu ser pastor e ser líder, é porque eu acredito que a igreja precisa falar sobre coisas que são relevantes para a sociedade. Sim. Entendeu? Não é sobre a comunidade negra. Não é sobre o lado que eu estou inserido. É porque isso é a igreja precisa trazer resposta para a sociedade. Aí a gente está discutindo. A gente está discutindo se o cara pode usar brinco ou não. Mas ninguém quer saber isso. Só quem quer saber isso é quem está na bolha da igreja, tá ligado? As pessoas querem saber como que a igreja lida com a questão do racismo, com a questão de todos esses problemas que são problemas sociais. Só que como a igreja se esquiva para não ter que responder, a igreja deixa de ser relevante.
E ela começa a deixar de ser importante, a opinião dela deixa de ser importante na vida das pessoas, da igreja e fora da igreja. Recentemente, caminhando para, não quero me estender nesse assunto, mas recentemente a gente teve um movimento sobre isso e eu orei lá na igreja contra o racismo. E aí eu lembro de pedir para todo mundo que era negro ficar em pé na igreja. Ficou e eu li com eles e falei, eu quero que vocês repitam comigo. E a gente foi lendo um texto que a gente fala no Azusa. Eu sei quem eu sou a árvore junto ao ribeiro, sou fruto bom, eu fui gerado com amor no ventre da minha mãe, eu sou, tá ligado? Para reforçar essa identidade. Na hora que eu desci, uma senhora de 60 anos veio falar comigo. Ela falou, eu tô na igreja há mais de 40 anos, negra, e eu nunca vi isso. Rapaz, eu ia falar isso, cara, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso, então eu quero te agradecer por isso. Precisei mandar meus filhos para outros lugares para que eles tivessem oportunidade, mas ver o que vocês fizeram hoje aqui me dá esperança. Ver que outras pessoas que tinham saído da igreja voltaram para a igreja e voltaram falando assim, cara, hoje eu me enxergo porque eu vejo uma galera lá que parece comigo. Que me representa, entendeu? No jeito de vestir, no cabelo que usa, na roupa, no jeito de dançar, na ginga, eles me representam. Então eu entendo que agora eu vejo que aqui tem espaço para mim. Cara, não tem preço isso. Agora imagina se toda a igreja, se a igreja, né, não uma denominação, mas a igreja abrir os olhos para isso e falar, cara, a gente precisa entender que o racismo está aqui dentro, a gente precisa derrubar esse negócio e a gente precisa ser intencional nisso. Porque o lance é isso, é ser intencional, eu preciso ser intencional. Não adianta eu falar, é igual quando a pessoa fala assim, eu sou pecador, todos nós somos. Entende? Isso não resolve nada. O que resolve é você falar assim, cara, eu sou pecador e o meu pecado é esse aqui. Entendeu? Eu consigo ver os meus pecados e aí eu quero corrigir. É a mesma coisa quando a gente pensa nisso. Peraí, nós somos a favor da igualdade racial dentro da igreja. Ai, que lindo. Esse discurso é lindo. Só que na prática, o que a gente vai fazer então? Intencionalmente, o que a gente vai fazer? Pô, então tem quantos pastores aqui? Pô, a gente tem 10. Então, beleza. Quantos estão em lugares estratégicos de intelectualidade? Porque é normal a gente ter negro na igreja por um momento, no lugar do entretenimento. Então, é normal você ver o cara no louvor, tá ligado? É normal você ver o cara no serviço braçal da igreja, entendeu? No serviço menor. Mas por que o cara nunca está no lugar do serviço intelectual? Aí a gente volta naquilo lá. Ou a gente reconhece que a gente está falando que a comunidade negra ela é incompetente, que ela não tem capacidade para ocupar esses lugares, ou a gente vai ter que assumir que a igreja cria bloqueios para que a comunidade negra alcance esses lugares. Entendeu? E aí a gente já sabe a gente já sabe qual é a resposta. Sim. A gente já sabe. Só que para isso a igreja... E aí eu me coloco nesse lugar também, tá ligado? Tipo, a igreja precisa assumir essa resposta, falar, a gente não resolveu esse problema, a gente precisa resolver. Como? Vamos resolver.